tomasse o vosso assento, mesmo os obreiros, tá? Pode tomar os vossos assentos. Se você estiver com o celular, pode desligar, por favor. Não distraia, tá? Dê legalidade para a palavra. Ela não é minha, ela não é sua, é dele. Já que o culto é racional, Deus está aqui falando desde o início, desde os hinos. E praticamente, os músicos podem ficar, que eu vou precisar dos músicos. Os músicos podem ficar. Praticamente, o culto é como se fosse o Senhor vai construindo e tem um fechamento na palavra. E que essa palavra possa, porque ao meu coração impactou muito a minha vida. Porque independente que seja pastor, sou um homem como qualquer outro. E aí o Senhor me levou para uma passagem bem conhecida, que eu gostaria de ler com a igreja, lá no livro de Jeremias, profeta que eu admiro muito. Pensa num homem, se você perguntar, pastor, quantas vezes tu já leu Jeremias? Eu já perdi a conta, tá? Eu li várias vezes o livro de Jeremias. O capítulo de número 2 do profeta Jeremias, o verso 11, 12, 13. E a palavra dessa noite será o verso de número 13. Não se distraia. Hoje será uma palavra escrita, quero compartilhar isso com a igreja. Tá? Eu sei que vai ter glória a Deus, vai ter aleluia, vai ter ai, vai ter tudo para a glória do Eterno. Diz assim a santa e poderosa palavra: espantai-vos disso, ó céu, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente isolado, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A primeira, a mim deixaram os mananciais de água viva e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Quando eu fiz essa leitura, falou muito ao meu coração, tá? Porque o meu povo fez duas maldades a mim. A primeira, qual foi a maldade que fizeram a igreja? Deixaram o quê? Vamos lá, 1, 2, 3. E a segunda? Cavaram cisterna. Vamos voltar um pouquinho, eu escrevi aqui, mas vamos voltar um pouquinho, tá? Vamos voltar agora no ano 650 a.C. Nasce então Jeremias, tá? Que com 12 anos teve um chamado por Deus. E aí o que acontece? Quando ele nasce, quem era o rei da terra, quem era o rei de Judá, era o rei Josias, filho de Amon. E o que acontece, igreja? Quando a terra, Josias foi um homem temente a Deus, mas Josias acaba morrendo na guerra de Carquime. O faraó Neco II havia ganhado a guerra e matou Josias. E ao isto acontecer, fica o seu filho Joacás. E o que acontece? O faraó Neco II deixa reinar por 3 meses, destrona ele e coloca Joaquim. E esse cenário todo está acontecendo. Esse faraó Neco, ele coloca um tributo muito caro, prata e ouro para a terra, para eles poderem pagar. O templo está de pé, a arca está lá. Os sacerdotes estão entrando, fazendo todo o ritual da lei. Há adoração na lua nova, há adoração no sábado, há todo o ritual, né? A nação se envolve e aquela coisa toda, porque o rei Josias foi usado por Deus para trazer uma reforma. E Deus levanta o profeta Isaías, o profeta Jeremias, nesse capítulo, e entenda bem que mais ou menos no ano 626, ele tem 24 anos agora de idade, quando Deus começa a usar ele nesse capítulo 2, ele tem 24 anos de idade. Desculpa, 24 anos de idade.
E começa a usar ele tremendamente, de forma que, olha, entenda bem, imagine eu e você vindo para a igreja, né? O templo está de pé, o átrio ainda funciona, o lugar santo é só para o sacerdote, o lugar santo do santo é só para o sumo sacerdote entrar uma vez por ano, a arca está lá, o culto parece formal, está tudo acontecendo, e aí de repente o profeta começa a gritar no meio do povo: olha, porque o povo fez duas maldades, diz o Senhor: deixaram mananciais de água viva e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Já pensou você cumprindo a lei, cumprindo a norma, o seu ato religioso, e adorar o Senhor, porque o templo está lá, o templo construído, né? A arca da aliança, um poder significativo, um símbolo significativo da parte de Deus para com o povo. Mas o povo, os seus atos não estavam atraindo Deus. As suas atitudes não estavam atraindo Deus. Estavam bebendo da água de cisterna. Não estava bebendo do manancial de água vivas. Estamos indo para a igreja, carregamos Bíblia, colocamos paletó e gravata, viemos para uma casa de oração, né? Falamos língua estranha, profetizamos, pregamos, cantamos, fazemos tudo, mas os nossos atos está agradando a Ele? Uma ilustração muito bonita, Deus usando a vida do diácono Kleber, fazendo aqui esse triângulo, e eu achei isso muito interessante, porque o que me aproxima de Deus são minhas atitudes. Se eu tenho mente de Cristo, não adianta eu num domingo procurar uma igreja para sentar, para ouvir uma palavra que vai me emocionar, para ouvir uma palavra de alento que vai aumentar a minha esperança, aquela coisa toda, mas a minha conduta. Porque se o meu coração parar de bater, se a trombeta tocar, como eu vou me apresentar diante dele? Duas maldades foram contabilizadas: largaram a Deus e se curvaram a outros deuses e deixaram de honrar o Senhor. O manancial. E aí, manancial ou cisterna? Pastor, saímos agora do contexto histórico que eu trouxe e agora vamos trazer esta palavra para os dias de hoje. Pastor, o que é cisterna para os dias de hoje? Sei que os mananciais de água viva é Jesus, que morreu na cruz do Calvário para me salvar. Mas o que é cisterna? Rotas. Que tipo de água você está bebendo? Do manancial de águas vivas ou de cisterna? O Senhor chamou de rotas as cisternas que o seu povo vinha cavando, enfatizando que elas não podiam armazenar águas. Estavam falando de diferença entre beber de fonte ou de um reservatório. Hoje é muito prático. Ninguém quer examinar, ninguém quer ler e colocar em prática. Não, deixa eu digitar lá, palavra tal, pum, eu põe lá no rádio, pastor tal. Está muito prático hoje. E aí? Estamos bebendo da fonte? O obreiro Gala disse que ao ler a oração de Ana, deu força, porque foi buscar na palavra. Nós estamos buscando os homens. Vamos ver que o pastor fulano de tal, o cantor fulano de tal, aquilo me faz chorar, me faz vibrar. Mas a conduta não muda. As atitudes não mudam, continuam a mesma pessoa. Não mostra Cristo. Como a Bíblia diz, não como a ideia do cristianismo gospel nos mostra hoje. Portanto, nesta comparação que o Senhor fez, a conclusão é uma só. Quem bebe da fonte do manancial tem água viva, mas quem tenta fazer uso do reservatório acaba ficando sem ela. Quero falar das cisternas dos dias de hoje, biblicamente.
Cisternas rotas é a maneira humana de satisfazer suas necessidades espirituais. São doutrinas segundo as suas próprias concupiscências, capaz de amontoar mestres segundo os seus próprios desejos e ambições, como diz em 2 Timóteo 4:3. Nós estamos fugindo de palavra pesada. Nós só queremos palavras de que alegram os nossos ouvidos, nossos sentimentos e as nossas emoções, mas não muda o meu coração diante do próximo e diante de Deus. Foi falado muito do próximo aqui. É a busca desenfreada por prazer nas coisas do mundo. É o tipo de cristão que nunca guarda o que lhe é confiado. Parece que se esqueceram de ler 2 Timóteo 1,14. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. E você é tabernáculo do Espírito Santo. Você é a habitação do Espírito Santo. Como tem sido sua conduta? Se você já é habitação do Espírito Santo, como é que você tem revelado isso ao mundo? A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, verso 11: eis que venho sem demora. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Será que estamos guardando? Será que estamos guardando? Creio que essa é a última geração. Será que nós estamos guardando? Não. Dá continuidade. Estão guardando, nós não estamos guardando porque não tem nada para guardar. Os que cavaram cisterna bebem uma teologia de prosperidade com as suas inovações materialistas, tornando o cristão amante do ter e do ser. Por causa das suas avarezas, você se entregou a ela, servindo e sendo discípulo do Deus Mamon. E a luta é luta contra Deus, é luta contra a palavra, e morre de raiva do livro de Malaquias, que fala sobre o dízimo. O apóstolo Paulo diz que a avareza é idolatria, porque é servir a Mamon. Colossenses 3:5 diz isso. Esqueceram de olhar para provérbio. Uns dão com generosidade e tem cada vez mais, e outro retém mais do que é justo. Então quem cava cisterna, quem está correndo atrás de cisterna, esta área dele é desta forma. Cisternas rotas falam de constante inversão de valores entre os cristãos pós-modernos. O que era pecado já não é mais pecado. O que antes prejudicava agora parece fazer bem. Está tudo mudado, está tudo diferente. Pecado ainda é pecado, má conduta ainda é, mas parece que tudo. Estamos trocando o mal pelo bem. Coloca aí por favor Isaías capítulo de número 5, verso de número 20. Esse versículo tem gritado muito dentro do meu ser. Isaías capítulo de número 5, verso de número 20. Ai dos que ao mal chamam de bem, e ao bem de mal, que faz das trevas luz, e a luz das trevas faz de amargo doce, e o doce de amargo. Está tudo mudado. Deus chamou um povo seleto. Deus deu um banho de sangue de um cordeiro puro, para que eu e você represente Ele lá fora, na nossa conduta, não só de palavra. Os cultos foram transformados em show, os pregadores e cantores em estrelas pop de star. A adoração genuína transformou em louvorzão ritmado com músicas frenéticas, com letras carregadas de heresias e manipuladoras da grande massa. A igreja vira clube. O pastor que deveria ser profeta e denunciar essa inversão, pelo contrário, se deixa levar pela nova onda. É isso que nós estamos vivendo. Ninguém quer buscar Deus. Pastor, é sério que o senhor... Ninguém quer. Não. O que mais queremos é as coisas dele. O que ele tem para me dar? O que tem para me oferecer? Ele já te deu tudo, a salvação.
Cavadores de cisternas rotas, até parece que estamos nos dias de Lutero, o grande reformista. Os programas evangélicos que passam na TV sobre o pretexto de evangelizar, fazem grandes campanhas de sementes. Um discurso que até parece que ouvimos, vendedores de indulgência, mais indulgências, 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 com certos valores. Leva isso, coloca na porta da tua casa. Leva isso, coloca em cima da sua estante. Leva isso, coloca no seu quarto. Leva essa fitinha, leva isso, leva isso. Leva esse copo d'água ungido. Mas ninguém. Corremos atrás de profeta, e corre para um canto e corre para o outro, e se emocionamos, mas não derramamos uma lágrima quando está lendo a palavra. Uma geração que corre atrás de profeta, uma geração que corre atrás de homem. Ei, corra atrás de Deus. Esse não decepciona. Ao preferir cisternas rotas, o povo alimenta-se de pó ao invés de beber da fonte. Quem troca o Senhor por outras fontes pode morrer de sede. Por causa da água que bebemos da cisterna, vivemos dias de completa insensatez, de extrema loucura. Negamos a veracidade de Deus e abandonamos o Senhor por completa ignorância das Escrituras. Parece que vejo o profeta Oséias gritando lá no capítulo 4, no verso 6, para essa geração de hoje: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Ei, não é só em você não, também é nos seus filhos, nos seus netos. Está difícil ver crente genuíno nos dias de hoje. Como será a geração que virá depois de nós? Como tem orientado os nossos filhos? Aos cavadores de cisterna, que deixaram os mananciais da água viva, que gera fadiga, exaustão, desilusão. Muito de nós achamos que é possível driblar o princípio da busca diária e tentarmos encher o nosso reservatório só no culto de domingo. Se olharmos, as academias ginásticas estão lotadas às 6 da manhã, todos os dias, e às 23 horas da noite também, todas lotadas para manter o corpo em dia. E as igrejas vazias durante a semana. 6 horas da manhã. Já não cabe mais de gente na academia. Vamos lá. E toma um banho e vamos para o serviço. Pode passar durante a semana 10 horas da manhã, 10 horas da noite, 11 horas da noite, lotado. Passo por 2 academias, uma do Batalha e outra aqui perto do posto, na rua da minha casa. E você olha para as igrejas vazias. Ei, se chegar nesse povo que frequenta a academia, não tem desculpa. Estão lá 6 horas da manhã. Se marcar um culto 6 horas da manhã, talvez só aparece o pastor, nem a família dele. Há uma inversão de valores tremendo. Mas os cristãos desta geração, durante toda a semana, não ora, não adora, tampouco lê a Bíblia, mas acha que frequentar um culto só na semana é suficiente para mantê-los abastecidos. Não, foi exatamente sobre isso que o Senhor falou por intermédio do profeta Jeremias. Porque preferimos encher a nossa cisterna em vez de irmos diariamente à fonte. Talvez seja por mero comodismo, mas o fato é que temos falhado numa área vital do nosso relacionamento com o Pai Celestial. Não queremos sair da nossa zona de conforto. Utilizamos uma fé trivial ou farisaica. Estamos nos comportando relaxadamente. Jesus está às portas e nem nessa informação muda a nossa atitude com Deus. Jesus vem. Legal. Queremos só movimento. Eis que te digo. Estou chorando. E palavra. E atitude e caráter. É isso que chama a atenção de Deus.
Ninguém sobrevive de estoque em sua vida espiritual. Não existe espécie de crente camelo que enche o tanque, suporta 40 dias na caminhada no deserto. Entretanto, muitos de nós agimos como se isso fizesse parte da nossa realidade e estamos acomodados. E pior, não queremos mudança. Não. Está bom assim. Estamos preocupados com o nosso? Se está tudo ok, meu trabalho, minha casa, meu carro, minha família, meu filho, minha esposa. E Deus? Tem uma passagem maravilhosa que eu fico estonteante toda vez que eu leio. Porque o que acontece? O dono do universo agora estava como um ser humano. E se olhasse para ele, assim como Isaías 53 vai dizer, não tinha nenhuma formosura. Porque o quadro da cruz é feio, não é bonito. E ele está diante de Pilatos. E Pilatos interroga ele: eu tenho poder para dar vida e para matar. E você vê a única vez que ele abre a boca e diz assim: o poder que você tem vem de cima. Se você está aqui, porque lá de cima te sustenta. Se amanhã você acordar vivo, é o que de cima te sustenta. A palavra veio de cima, ela tem que te sustentar. Mas você tem que dar legalidade. Corremos muito atrás de show pirotécnicos. Corremos muito atrás de novidade. Corre atrás da palavra. Corre atrás da palavra. Deixa ela desnudar você. Deixa ela transformar seu caráter. Deixa ela mudar. Tirar você da zona de conforto. E aí dá para dar glória a Deus, aleluia. Dá para falar a língua estranha? Dá para profetizar nesse momento? Hoje preferimos nos acomodar e dar desculpa e não buscar a renovação diária em Deus. Meus amados e minhas amadas, tenha certeza do que desagrada a Deus é a estagnação. Tá bom aqui. De vez em quando eu sinto, falo língua estranha. De vez em quando eu leio Bíblia. De vez em quando eu oro. De vez em quando eu jejuo. De vez em quando eu subo ao monte para buscar as coisas que eu preciso. E o teu compromisso? Creio que essa é uma área importantíssima a ser consertada em nossas vidas. Parar de ser estagnado. Parar de fazer aquele todo dia a mesma coisa. Tem glória, tem aleluia. A igreja está ouvindo? Dá para dar glória a Deus, dá para dar amém. É palavra. Pastor, o senhor sempre fala a mesma coisa e você não muda. Não há nada que nos leve a ficar mais próximo de Deus do que o nosso relacionamento diário no culto racional e tributar ao nosso Deus e tornarmos pessoas melhores. Parece que vejo Jeremias gritando para a nossa geração. Aos gritos de Jeremias: espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente isolado, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. E quando nós fazemos essas maldades, nós não temos noção. Achamos que está tudo bem. Porque a cobrança não é na hora, é depois. Duas maldades. A mim deixaram o mananciais de águas vivas. E cavaram cisternas rotas que não retêm água. Buscadores de cisternas, o Espírito de Deus profetiza dizendo: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizada as suas próprias consciências. É para os nossos dias. Muitos crentes, essa geração gospel estão com as mentes cauterizadas. Não quer relacionamento, não quer santidade. Todo sacrifício já foi pago na cruz do Calvário. Jesus pagou tudo, eu posso fazer o que eu quero. Não é assim. Temos que rasgar as 13 cartas paulinas. O que estão indo atrás de cisternas rotas, estão abandonando a fé, apostatando, bebe de água de cisternas rotas e as suas consciências ficam cauterizadas. Vive na pecaminosidade, da maldade, da falta de
de qualquer tipo de vida cristã. Suas vidas são cheias de amargura, cheias de vingança, cheias de raiva, cheias de ódio, cheias de hostilidade em relação com o próximo. E o pior, acha tudo normal, não há compaixão. Ei, tenho que fazer uma pergunta: em que céu tu irás morar? Dá para dar glória? Dá para dar aleluia? Dá para falar línguas estranhas agora? Hã? Que céu que iremos morar se com o próximo que eu estou vendo eu não tenho comunhão? Sabem pouco sobre perdão e pouco se preocupa com o perdão. Foi nos dito de forma tão explícita e veemente quanto possivelmente podemos dizer isso: se alguém nos ofender, devemos perdoá-los. Quantas vezes? 70 vezes 7, ou isto é um número infinito de vezes. E que a razão pela qual devemos perdoar é porque o nosso Pai Celestial nos perdoou e continuará a nos perdoar enquanto formos fiel em perdoar uns aos outros. É isso que move o coração de Deus. Olha para a igreja de Coríntios, tinha os novos dons. E foi uma igreja desclassificada. Mas o que move o coração de Deus é o amor. Conforme foi colocado aí esse triângulo. Se eu me aproximar mais da minha esposa, eu estou me aproximando mais de Deus. Se eu me aproximar mais do meu irmão, eu estou me aproximando mais de Deus. Mas os nossos corações estão tão entulhados que não queremos isso. Não queremos sair da nossa zona de conforto. Estamos achando que está bom assim, porque as nossas mentes estão cauterizadas. Essas cisternas rotas não são apenas cisternas rotas, são, como diz a Sagrada Escritura, nuvens sem água, levada pelos ventos de uma para a outra parte, ondas impetuosas do mar que escumam e as suas mesmas abominações. Judas escreve isso. Nuvens maravilhosas, mas não tem água. Não derrama uma gota de água. Só enfeita os céus. Como está o nosso comportamento para com o próximo e para com Deus? Como estamos vivendo isso? Temos que sair da zona de conforto. Jesus está às portas. Ou o coração pode parar a qualquer momento. Ninguém sabe que hora vai cantar a senha. Elas não apenas não retêm água como a sua sombra, né? Elas não apenas retêm água como a sua sobra, são escumações, são espumas ou babas provenientes de restolho de imundície, com seus corações entulhados de tanta porcaria do mundo. Como também diz Pedro em sua segunda carta, esses são fontes sem água, as nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente reserva. Eu não posso só olhar para os salmos. Eu não posso só olhar para as partes como fosse caixinha de promessa. Eu tenho que analisar o todo. Eu sou pecador. Eu sou uma fábrica de pecado. Eu preciso de Deus todo dia, todo momento, toda hora. Porque a carne está querendo sempre vencer. A carne sempre quer conduzir da forma dela, porque ela faz isso desde que nasceu. Se eu não tenho a palavra como referência, quando as circunstâncias, as dificuldades vier, e eu quiser me posicionar conforme o meu intelecto, conforme a minha forma de agir e pensar, como é que vai ser? Essa minha atitude, estou deixando Deus de lado. Essa atitude está fazendo eu afastar de Deus. Esse tipo de palavra não gera mais arrependimento, porque estão com as mentes cauterizadas por tanto tempo com as mesmas práticas e acham que estão agradando o seu Criador. Até quando vamos morrer de sede se Cristo nos oferece água que jorra para a vida eterna?
Ele grita suavemente em nossos ouvidos nesta noite, em João 4, 10 e 14. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que diz, dai-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Mas aquele que beber desta água que eu der, nunca terá sede. Mudança de mentalidade, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Mente de Cristo. Muitos são chamados, mas pouco escolhido. A igreja é composta de trigo e joio. E o que difere isso é a sua conduta, é o que você tem dentro do teu coração. Há um ritual que as igrejas evangélicas, algumas fazem anualmente, outras fazem mês a mês. E é um ritual que a igreja do século 21 tem feito isso por tradição. Antes de participar, examina o homem a si mesmo. Quantos participam desse ritual sem comunhão com o próximo? Que céu eu e você estamos aguardando? Um céu de vingança? Precisamos compreender que Deus é a fonte de água vivas e somente Ele é esta água capaz de transmitir vida nesta noite. Ele sussurra em nossos ouvidos dizendo: ó vós, todos que têm sede. Parece que a igreja não tem mais sede. Falta sede. Queremos muito que salta aos nossos olhos. Ó vós, todos que têm sede, vinde às águas. Para que eu possa chegar a Ele, eu tenho que ter sede. Eu tenho que querer. Eu tenho que... Isso tem que estar dentro, rasgando o teu ser nessa noite. Eu quero Deus. Não de uma forma religiosa. Não de uma forma da sua zona de conforto. Não. Você sabe que os grandes homens de Deus, no passado, conseguiam levar multidões para Cristo. No passado, Deus usava poderosamente. Porque esses homens tinha um relacionamento tremendo para com o Criador. E hoje o nosso relacionamento é tão trivial, tão frio. Damos o resto do resto. O resto do tempo. O resto do dinheiro. O resto do relacionamento. O resto e queremos tudo dele. A voz do profeta Jeremias para a nação de Israel ecoa até os dias de hoje. E o que eu e você vamos fazer? Será que vamos ouvir e não vamos mudar um centímetro da nossa mentalidade, da nossa forma de agir? É mais uma palavra? Precisamos entender o conteúdo. Deixa eu terminar o versículo. Ó vós, todos que têm sede, vinde às águas. Os que não têm dinheiro, vinde, comprai, comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, para engordar o teu homem interior, não o exterior. O exterior já está bonito, já está fortinho o exterior, há uma beleza. Agora é o interior. Precisamos entender que o conteúdo vale mais do que a aparência. A igreja vale mais do que os outros lugares. A palavra de Deus vale mais do que as experiências pessoais. E o Criador vale mais do que a criatura. Você quer beber desta água? Ou sua religiosidade já cauterizou a sua consciência?
Não se engane. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Este manancial está a jorrar nesta noite. Quer participar? Quer mudar? Quer sair da sua área de conforto? Você acha que está bom? Socorre a Deus quando está precisando? Tem essa consciência, mas isso não mais sensibiliza e você não quer mudança. Olha que coisa interessante. Estamos no século 21, onde um pastor da igreja convoca todo mundo para estar aqui às 18 horas orando. Cheguei aqui às 18 horas. Não tinha meia dúzia de pessoas. Está uma inversão. Levante amanhã, às 6 horas, vai para a academia do Batalha. O estacionamento está lotado. Olha a inversão de valores. Passe 10 e pouca da noite, em frente a uma academia, está lotada. E nós? Isso não machuca a tua mente? Isso não se sensibiliza? Eu preciso mais de Deus, eu preciso mudar. Eu preciso da legalidade quando ouço a palavra do Senhor. Eu preciso refletir mais. Você pode dizer, pastor, eu estou fraco. Eu preciso de ânimos. E nós vamos fazer esta oração nesta noite. Eu já convido os pastores a subir em cima do púlpito e estender as mãos. E nós vamos orar. Vamos levantar um clamor. Mas de mão limpa.